Vamos para cá, já. Todos querem assinar aqui. Companheiros querem Assina. Senador, primeiramente. Obrigado. Senador, o senhor vai continuar defendendo as pautas sociais da senadora Fátima Bezerra? Quais são as outras propostas que o senhor traz? Exato, a gente tem esse compromisso, né? Quando eu digo a gente, nós todos que agora formamos uma equipe, o gabinete, são as pessoas que vão trabalhar conosco também no Rio Grande do Norte, a partir de lá, junto também do governo, do Estado, que Fátima assumiu, mas a ideia inicial realmente é manter as pautas em curso, ininterruptamente, manter com o mesmo vigor as pautas na área de educação, da saúde pública, dos serviços públicos essenciais, as partes relativas ao desenvolvimento rural, à agroecologia, aos direitos humanos, a parte das mulheres, LGBT, enfim, todas essas pautas que Fátima, que são tão queridas a ela, tão caras a ela, que construíram esse mandato, né, dela, não só esse, como os 3 mandatos que ela teve como diretora, como deputada federal, agora governadora do estado do Rio Grande do Norte, com um desafio muito grande pela frente. Então, em cima dessa base, nós queremos também trabalhar no processo de levar investimento para o Estado, diretamente, e diretamente as pautas relativas ao desenvolvimento sustentável, ao uso correto dos recursos naturais, ao desenvolvimento de políticas ambientais que gerem desenvolvimento, mas com responsabilidade para as gerações futuras, a parte das receitas governamentais relativas à exploração desses recursos, né? A parte de visão do futuro, do que é a tecnologia de uso da energia, por exemplo, o que é a tecnologia que chega para o desenvolvimento urbano, para a mobilidade urbana, por exemplo, os veículos elétricos, entre outras coisas, né? Então, assim, essa visão de um mundo melhor, um Brasil melhor, com base em recursos naturais tratados de forma correta e de consumo responsável também. Em cima de todas essas camadas, então, temáticas, vem uma parte que é relativa à vigilância que a gente precisa ter em relação a retrocessos na área de direitos humanos, na área da democracia no Brasil. Então, a gente não pode admitir que a gente tenha, nessa fase histórica que o Brasil vive, retrocessos a título de qualquer coisa, de eliminação da esquerda, dessas estultices que tem se falado por aí, eliminação de adversários, diminuição do papel do Estado em detrimento, né, de outros direitos, inclusive direitos humanos e, como eu disse, também a parte da democracia brasileira. Então, tudo isso a gente tem que estar vigilante. Claro que ninguém vai atacar ninguém sem ser atacado antes, né? Então, a partir do momento que a gente vir que estão ocorrendo ataques diretos a essas coisas, direitos fundamentais, etc., nós teremos que nos posicionar de forma mais ou menos agressiva. Mas a ideia é realmente conciliar interesses, procurar a interlocução direta, mesmo com o governo federal, trabalhar juntos, porque a gente precisa governar o Estado e o Nordeste também. Todos os brasileiros estão juntos, irmanados nesse momento histórico também. Nós precisamos, então, evoluir a partir disso aí para um país melhor, mais confortável para todos, e, como eu disse, usando seus recursos de forma sustentável e responsável. Além dessa área social que o senhor enfatizou bastante, o senhor, como especialista na área energética, o que o senhor pensa? Ou tem alguma prioridade nessa área que o senhor pretende trabalhar? O Brasil, a gente tem um quadro do Brasil de um certo conforto de fontes energéticas, onde a gente tem problemas, às vezes, na alocação dessas fontes. E, principalmente, aí sim, na infraestrutura de transmissão de energia ou na tradição dessas fontes de um lado para o outro do país. Um país grande, tem um potencial de regionalizar suas fontes energéticas, seu uso de energia de forma sustentável, como eu disse. Não tem problema, digamos assim, de fontes, não é um país como o Japão, por exemplo, que tem que importar gás natural ou que tem que importar até biomassa para produzir energia. Nós temos tudo isso aqui no Brasil, nós estamos hoje extremamente abundantes em petróleo e gás, coisa que não éramos. Isso tem que ser revertido numa vantagem. Nós não podemos ter uma política de combustíveis como um país importador qualquer, nós não podemos nos tornar importadores de combustíveis, temos que usar o petróleo e gás que nós temos ainda enquanto ele for útil para o setor de transporte, mencionei aqui os veículos elétricos como opção, mas enquanto ele ainda for proeminente
no uso da economia, precisamos usar ele a nosso favor. Depois temos energias renováveis importantes, vento, sol, hidrografia favorável. Temos ainda muita coisa a fazer na hidrologia brasileira. Infelizmente o Nordeste, claro, como todos sabem, é menos favorecido nesse recurso, mas em compensação surgiu um potencial gigantesco que a gente nem começou ainda a arranhar a superfície desse potencial. Fora isso, temos a biomassa, temos o lixo, temos um mercado consumidor enorme que produz uma série de dejetos, resíduos, enfim, que nós temos também que resolver. É um problema para as cidades, é um problema para a área rural. Temos a parte do agro, né, que também pode contribuir com uma boa parte dessa sustentação de fontes energéticas renováveis, no caso da biomassa, no caso do bagaço de cana, enfim, biogás também. Enfim, temos aí uma variedade enorme, como eu disse, de fontes a trabalhar. O grande segredo desse problema é que nem o da seleção brasileira volta e meia, é que craque botar em que posição. Essa é a questão da situação energética do país. Ela é confortável, nós temos muitos craques, mas temos que ter bons técnicos, boas posições para jogar. Eu agradeço. Obrigado, pessoal.